Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou reler. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podeis sentar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, está falando especificamente acerca da ressurreição. E ele mostra que a ressurreição é o momento final e decisivo da nossa redenção. É a nossa esperança última. Nós esperamos em Cristo a ressurreição, temos nele esta esperança. Embora esperamos nele já agora a remissão de pecados, no pós-morte, está com ele em espírito, mas nossa esperança definitiva é a ressurreição do nosso corpo. E Paulo aqui diz que se nós não crêssemos na ressurreição, nossa fé nada valia, era vã, e sequer seria verdade que tínhamos sido perdoados de nossos pecados. Paulo diz: se a ressurreição não existe, também Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, o seu sacrifício não foi aceito pelo Pai. Se o seu sacrifício não foi aceito pelo Pai, ainda estamos em nossos pecados. Portanto, a negação da ressurreição, chega a negação da ressurreição de Cristo, e chega, portanto, à anulação da verdade da salvação. Por isso Paulo diz: se nós esperamos em Cristo só para essa vida, se nós não acreditamos que estaremos com Ele no porvir, se não acreditamos numa ressurreição para vivermos eternamente com Ele, então nós somos os mais miseráveis e infelizes do mundo. Porque o cristão, muito embora tenha a alegria de Deus em seu coração, nesta vida é perseguido, desprezado. Nesta vida é objeto de desprezo de um mundo sem Deus. Mas o melhor da história, irmãos, é que a morte não a encerra. Mas o que vem depois dela é que colocará as coisas em ordem. E aquele que aqui, por amor de Cristo, sofreu, lá há de ser glorificado. Enquanto que aquele que aqui desprezou o Evangelho, lá será eternamente condenado. Mas vamos hoje tratar deste assunto, não tão agradável aos ouvidos, o assunto da morte. As pessoas hoje não gostam de falar na morte. Isso é um sinal evidente do mundanismo, do apego ao mundo. As pessoas têm sua esperança, seus prazeres, sua aparente felicidade tão dependente das coisas do presente século, que a morte para elas é o fim de tudo. É algo que não deve ser mencionado, é um assunto que deve ser um tabu, é a lembrança que estraga os prazeres. Porque grande parte das pessoas hoje não tem esperança para além da morte. E o materialismo difundido faz com que se pense que a morte seja o fim de tudo. E o apego a este mundo torna a morte assustadora. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, tem coisas a dizer acerca disso. Há uma filosofia, uma corrente filosófica, que se tornou muito divulgada entre as duas guerras mundiais.
Trata-se do existencialismo. Os existencialistas eram, em grande parte, ateus. Entre eles estavam Sartre, que tornou-se um apoiador do regime marxista na União Soviética. Entre eles estava Heidegger, que tornou-se um apoiador do regime nazista na Alemanha. E é incrível que o existencialismo era uma filosofia que enaltecia a liberdade humana, que falava que nós sequer estávamos sujeitos a uma moral que nos impunha o certo e errado. Para eles, cada um era livre, inclusive, para dizer para si mesmo que era certo e errado. Eles colocavam o homem fora da moralidade, negavam a existência de Deus e diziam que nós seríamos aquilo que desejássemos ser. Era um pensamento enaltecedor da liberdade, mas os seus grandes defensores foram simpáticos a regimes políticos totalitários, que perseguiam os que divergiam, que limitavam a liberdade humana. Estes existencialistas diziam que não havia Deus, não havia vida após morte. Costumava Heidegger dizer que nós éramos um ser para a morte. O nosso destino era a morte, nós existíamos para morrer no final. Sartre não foi diferente. Dizia que nós éramos um ser para o nada, nosso destino era o nada, e assim a vida não tinha sentido, ela era um absurdo. Nós é que poderíamos dar sentido à vida, construir alguma coisa, fazê-la valer a pena por algum motivo. E os existencialistas normalmente procuravam deleitar-se nos prazeres terrenos, mesmo os destrutivos para o corpo. Fumavam, adulteravam e viviam uma vida fora dos limites de qualquer moral, para que pudessem gozar de algum prazer, encontrar algum sentido para a vida, porque a vida em si, diziam eles, era desprovida de sentido. Meus irmãos, este pensamento filosófico, muito embora em sua sofisticação e sutileza não seja conhecido do homem comum que passa na rua, é pressuposto por ele. As pessoas muitas vezes até falam, quando um falecido se vai, de que ele está no céu, como uma forma de elas se confortarem naquele momento, mas lá no fundo, elas sequer acreditam que haja qualquer coisa depois da morte. Vivem fugindo da morte, como se o inferno as fosse encontrar do outro lado, ou como se nem céu nem inferno existisse. Essas pessoas, irmãos, não encontram sentido para as suas vidas. A morte é o fim da jornada, é o fim de tudo. De fato, a morte é alguma coisa estranha a todos nós. Nós somos seres dotados de personalidade. Nós temos consciência de quem nós somos. Diferentemente dos animais, inclusive temos consciência de que vamos morrer, enquanto eles não têm, embora tenham um instinto de sobrevivência quando o perigo lhes acomete. Nós fazemos escolhas, construímos inúmeras coisas. Para nós, a morte é alguma coisa muito trágica, porque como esta personalidade consciente que somos nós, essa identidade insubstituível que somos cada um de nós, vai de repente desfazer-se no pó e toda a história está acabada. Parece esquisito, eu vivo pensando nisso, que uma pessoa invente o computador e o computador subsista em gerações futuras e ela tenha se ido com a morte. Parece esquisito que alguém tenha construído um grande edifício que já tem mais de 100 anos e o seu arquiteto, o seu edificador já se foi.
a coisa criada tendo maior durabilidade do que o seu Criador. Isso nos é, irmãos, esquisito, porque nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para morrer. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus pôs a eternidade em nosso coração. Nós temos o sentimento do eterno. Nós somos tão insatisfeitos com a morte que nós queremos manter vivos os falecidos pela memória, dando os seus nomes a ruas, a prédios, cultivando a sua lembrança. Nós queremos, irmãos, ser lembrados pelo mundo depois da morte, por isso procuramos fazer coisas importantes. Mas nós não nos damos conta de que isso é contraditório. Se nós desaparecêssemos na morte, de que adiantaria sermos lembrados se não saberíamos que estaríamos sendo lembrados? Mas é porque há a ideia do eterno no coração do homem. Ao mesmo tempo que no seu materialismo ele age como se a morte fosse a tudo findar, há uma sede de eternidade dentro do coração humano, um desejo de sobreviver para além da morte, alguma coisa que torna a morte trágica, absurda, que deve ter um remédio para ela. A Bíblia diz que a morte é um inimigo. Por isso nós nunca diremos, como Francisco de Assis, que quando estava morrendo disse: bem-vinda, irmã morte. Ela não é irmã, é um inimigo, segundo a Bíblia. O último inimigo a ser derrotado. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Há pessoas por aí que estão, meus amados irmãos, se entregando ao hedonismo. Sua lógica é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Estão buscando prazeres, se inebriando com os prazeres, se entregando a drogas, para não se lembrarem do evento fatídico, sinistro, que um dia as alcançará, a morte. Mas isso não é, irmãos, o caminho. Não é a fuga do assunto, não é a distração em prazeres que vai evitá-lo. As pessoas pensam que nunca vão morrer, muito embora saibam que vão, mas elas, no seu pensamento imediato, não preveem a sua própria morte. Elas acham que sempre vão prolongar a vida mais um pouco. Se estão doentes e a doença é incurável, acham que a qualquer momento um cientista vai descobrir a cura, que um determinado medicamento resolverá o problema. Mas nada disso impede a morte de chegar. Alguns que meditam muito sobre isso, mas não à luz do Evangelho, entram em profunda melancolia e não vendo sentido em fazer qualquer coisa que, se vão morrer lá na frente, antecipam a morte pelo suicídio. Em países ricos, onde todos os prazeres já foram desfrutados, as pessoas cometem suicídio porque não tem mais o que esperar da vida, porque já desfrutaram de tudo, porque acham que depois da morte nada vem, então é hora de antecipá-la. Hoje em dia há um grande movimento na Europa que defende o suicídio assistido. Quando a pessoa já não tem mais vontade de viver, ela pode tomar uma injeção letal e morrer. E isso dentro de uma clínica, com a supervisão de médicos. A coisa já está legalizada em alguns países da Europa, como a Holanda. De fato, irmãos, se nada houvesse para além desta vida, ou se nada houvesse para além dessa dimensão material, se não houvesse uma realidade espiritual, uma realidade eterna, nada aqui teria sentido. Um dos livros da Bíblia mais melancólicos, que se alguém o ler sem ler o restante, poderia até entrar numa angústia profunda, é o livro de Eclesiastes.
Porque ele tem um paradigma, um referencial, que é a expressão debaixo do sol. Ele não fala sobre a eternidade, ele fala sobre a vida terrena. Embora aqui e acolá, em doses homeopáticas, ele menciona alguma coisa para além dessa vida, o seu referencial geral é este, debaixo do sol, quer dizer, nessa dimensão. E a conclusão que este livro tira é que tudo que é feito debaixo do sol, por melhor que seja, é vaidade. A palavra vaidade significa uma coisa efêmera. No original da língua bíblica significa um sopro, um vento passageiro. Tudo é passageiro, tudo é irrelevante, tudo é efêmero, tudo é fútil debaixo do sol, se não tiver referibilidade a alguma coisa para além dele. Veja o que em Eclesiastes se diz no capítulo 2. Veja o que Salomão, autor do livro, diz em Eclesiastes, capítulo de número 2, do versículo 1 até o 11. Ele diz: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Eclesiastes 2, a partir do 1. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso, a gargalhada, disse, está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Salomão é um sábio. Ele disse que houve um tempo em que ele quis gozar do prazer do vinho sem se embriagar mesmo. Eu vou gozar desse prazer, mas eu vou me reger com sabedoria. Ou seja, nós vamos ver aqui que até beber socialmente é uma futilidade. Ele disse, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Ele era rico, era rei. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins. E plantei neles árvore de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, eles tinham múltiplos empregados. E tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum há debaixo do sol. Está aqui um homem que gozou de tudo, que aproveitou de tudo, que tinha tudo, mas no final ele olhou e disse, tudo é aflição de espírito, tudo é vaidade, debaixo do sol, tudo é vaidade. Por isso, meus irmãos, nós temos que meditar na vida maior. Nós temos que meditar na possibilidade, no caminho da vida eterna. O homem sábio não é o homem que se distrai no banquete, é o homem que medita no funeral. Em Eclesiastes capítulo 7, 2 a 4, a Bíblia diz-nos o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto,
do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eu às vezes passo em frente a um lugar festivo, as pessoas estão dançando, bebendo, agindo sob efeito da bebida de maneira ridícula, massificadas pelo barulho, pelo ambiente, agindo de maneira irracional, e aquelas pessoas parecem tão alegres, mas meus irmãos, elas não meditam que a morte as alcançará. Melhor é a casa do luto, onde alguém pode meditar no fim de todas as coisas, do que o lugar do banquete, onde as pessoas estão inebriadas na alegria e esquecendo que um dia hão de prestar contas com Deus. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Aos homens, diz a Bíblia em Hebreus, está ordenado morrerem uma vez, e depois disso, depois da morte, segue-se o juízo. Em Eclesiastes, Salomão chega mesmo a colocar um problema que ele deixa na dúvida. Ele diz: morre o homem, morre o animal. Quem sabe se o espírito do homem sobrevive e o espírito do animal desaparece? Quem garante? Ele não está negando a imortalidade da alma, até porque não está afirmando, está fazendo uma pergunta. Mas ele está tentando fustigar o homem, irmãos, que só vive debaixo do sol, a perguntar: será que eu termino aqui como os animais? Será que o meu espírito sobrevive? Ele termina por dizer que o espírito sobrevive. Em Eclesiastes 12, 7, ele diz que o corpo volte ao pó de onde era e o espírito volte a Deus, que o deu para prestar contas. Mas ele fustiga o seu leitor com essa pergunta, para que ele pense sobre quem ele é, se ele é um bruto, ou se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque é esta meditação que faz o homem sábio. Em Eclesiastes 11:3, de maneira metafórica, ele também fala sobre isso. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que é que ele quer dizer com isso? Se a árvore cair para o sul, ficará para o sul. Se cair para o norte, ficará para o norte. Para o lado que ela cair, ficará. Ele quer dizer que do jeito que você morrer, você vai permanecer na eternidade. Você morreu sem reconciliação com Deus, você passará a eternidade no inferno. Aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado morrerem uma vez, depois da morte segue-se o juízo. Se morreu sem Deus, ficará eternamente sem Deus. Se morrer reconciliado com Deus, permanecerá com Deus para todo sempre. O que você encontrou em Deus aqui nesta vida determinará como lhe será a outra. Mas as pessoas vivem no ateísmo prático. Com a boca dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Se você de fato crê em Deus, ele vai ser alguém que é mais importante para você que qualquer outro ou outra coisa. Se de fato você crê em Deus, você o ama de todo o coração, alma, força e entendimento. E tudo que você faz, quer coma ou beba, faz para a sua glória. Se você de fato serve a Deus, você teve os seus pecados perdoados. E para isso você teve que entender o que Jesus fez por você e crer nele. Porque sem Jesus, Deus nos é distante. Em Jesus, Deus está próximo. Sem Jesus, Deus está irado contra nós. Em Jesus, ele nos é gracioso, porque Jesus aplacou a ira de Deus e expiou a nossa culpa com o seu sangue.
As soluções que as religiões têm apresentado não satisfazem. O Espiritismo diz que a vida prossegue em sucessivas reencarnações. Mas a Bíblia nega isso quando diz aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Depois da morte vem o juízo e não a reencarnação. Mas mesmo que você por um momento, hipoteticamente, fizesse a suposição de ser verdadeira a reencarnação, que conforto ela traria? A mim ela não traria nenhum. Por quê? Porque seria voltar para esta vida, que continua sendo vaidade. Seria voltar para esta vida, que como diz Salomão, continua sendo aflição de espírito. Segundo, porque a pessoa reencarnada, segundo o Espiritismo, não se lembra de sua reencarnação passada. Então, se eu me tornasse outro em outra reencarnação e não me lembrasse de quem eu fui nessa, é como se eu tivesse morrido. Qual é a diferença entre um morto e um reencarnado? Se eu reencarnado sou outra pessoa, não me lembro de quem eu fui, é como se eu estivesse começando tudo de novo. Então eu não me sinto ali com a vida prolongada. Aquele que eu era, acabou na morte. Além disso, irmãos, a reencarnação é egoística. Porque os espíritas dizem que você deve fazer o bem para obter uma melhor reencarnação. Não é por amor ao miserável. É para que você possa ter uma melhor reencarnação. Inclusive a doutrina espírita neste ponto é contraditória, porque ela diz que aquele que nasceu aleijado, que está com alguma coisa desgraçada, ele está assim nessa reencarnação, porque na outra foi perverso e mau. Ele está sendo punido. Se ele está sendo punido, por que eu devo ajudá-lo? Para o Espiritismo ele merece aquilo, ele está sob a justiça de Deus, então não é para o bem dele que eu o ajudo, é para o meu próprio bem, para eu ter uma melhor reencarnação. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, mas ele prega o egoísmo. A reencarnação não satisfaz. Além disso, ela é imoral. Porque uma das coisas importantes, irmãos, no castigo, é que a pessoa se lembre que ela fez o mal. Quando você vai repreender uma criança, o que é que você faz? Você pergunta à criança, o que foi que você fez? Você não merece ser punido, não? Você faz a correlação entre culpa e castigo. Mas no Espiritismo o homem faz o mal e vai ser castigado na outra reencarnação quando ele não se lembra mais do mal que fez. Ele se sente injustiçado. Ele não se sente sob justiça, porque ele não se lembra do mal que fez, pelo qual ele está sendo punido. É imoral essa doutrina. Também, meus irmãos, nós não podemos aceitar a teoria dos testemunhas de Jeová e adventistas, de que não há uma alma no homem, diferente do corpo, que sobreviva à morte. Nós não podemos aceitar, porque essa doutrina é materialista, tudo acaba na morte, o que se fica a aguardar é uma futura ressurreição. A Bíblia Sagrada ensina-nos a ver uma alma dentro de nós. O corpo sem o espírito está morto. Então o corpo fica e o espírito vai na morte. O apóstolo Paulo disse, para mim o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então ele imaginava que partindo ele estaria imediatamente com Jesus, ele cria que sua alma sobreviveria ao corpo. Ao malfeitor da cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o paraíso é o céu. Nós vemos, meus amados irmãos, a história do rico e do Lázaro, que eu particularmente não creio ser uma parábola, porque nomes de pessoas são apontados diferentemente das parábolas. Lázaro, inclusive uma delas um personagem histórico, Abraão. Se a história fosse ficção com o nome de um personagem histórico real, seria uma mentira. Mas ainda supondo que tenha sido uma parábola. Uma parábola é uma história real, não é um conto de fadas.
É alguma coisa que acontece para ilustrar outra coisa. Jesus, quando contou parábolas, falou de um pai fazendo festa para os filhos, falou de um pastor cuidando de ovelha. Essas são coisas que acontecem. Toda parábola é alguma coisa da realidade que de fato acontece para ilustrar outra coisa. Ainda que a história do rico e do Lázaro fosse uma parábola, então seria possível aquilo acontecer, seria aquilo que acontece, porque toda parábola fala de alguma coisa corriqueira que acontece no cotidiano. Não tem nenhuma parábola onde Jesus imagina uma coisa para além de fatos possíveis no nosso mundo. Ali diz que Lázaro morreu e foi levado ao céu, ao seio de Abraão, pelos anjos, e que o rico morreu e acordou em tormentos. Portanto, a morte não é o fim da história. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que deseja estar presente com o Senhor quando estiver ausente do corpo. Nós não podemos acreditar que a alma seja o sangue. Nós não podemos acreditar que a alma seja o cérebro. Essa é uma doutrina materialista. Se nós fôssemos só o corpo, nós seríamos um amontoado de sensações, de reações físico-químicas. Então nada que fizéssemos teria sentido. Aconteceu porque uma dada reação físico-química aconteceu em nosso cérebro. Nossa liberdade seria imaginária, porque o corpo funciona como uma máquina. Se houver liberdade, é numa alma que é imaterial dentro do corpo. Portanto, nós não podemos também aceitar que na morte tudo acaba e o homem fica aguardando a ressurreição do corpo como se não tivesse uma alma nele. A mensagem do Evangelho é que satisfaz. Também não nos satisfaz a mensagem católica do purgatório. Dizem que se o católico morrer, ele vai para o purgatório para depois ir para o céu. Não faz sentido a doutrina do purgatório, sabe por quê, irmãos? Porque se o homem merece um inferno eterno, como é que um pouco de tempo no purgatório iria substituir o inferno eterno? Imagine, eu digo para uma pessoa que ela está condenada a 20 anos de prisão. Aí depois eu digo, mas se você ficar 3 anos nessa prisão aqui, você não cumpre os 20 anos lá. Como é que um menor tempo pode compensar um maior tempo? Não há lógica matemática nisso, não há lógica numérica. Como é que a pessoa passa um tempo ali para resolver um problema eterno? E ela só tem direito de passar esse tempo ali se tiver sido submissa à instituição católica, peregrinado pelos sacramentos. Não faz sentido a doutrina do purgatório, além de a Bíblia nunca mencioná-la, em momento algum. A Bíblia fala em purgatório. Uma vez eu estava conversando com o padre, agora já é mais do que padre, Aldo Pagotto. E eu dizia para ele que não tinha sentido a doutrina do purgatório, porque há o ladrão na cruz que não teve tempo de batizar-se, que sequer poderia descer de lá e fazer obras, mas que creu em Jesus, se arrependeu na hora da morte. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Naquela hora aquele padre se aproximou do meu ouvido e disse: nem eu sei se acredito em purgatório. Meus amados irmãos, não satisfaz o ensino do purgatório, satisfaz o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que nós somos pecadores, senão não haveria morte. Alguém diz: eu não sou pecador não, eu não preciso de Jesus. Por que é que você morre? Porque a morte não nos é natural. A morte é um corpo estranho, é uma intrusa, que nós abominamos, que nós não entendemos por quê. A morte entrou no mundo pelo pecado. Deus disse a Adão: no dia que comerdes da árvore, certamente morrereis. E a morte entrou no mundo pelo pecado. Paulo diz em Romanos que pelo pecado entrou a morte no mundo, e a morte se transmitiu a todos os homens, porque todos pecaram.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a febre é um sintoma de infecção, a morte é um sintoma da presença do pecado. Se a morte é universal, é porque todos pecaram. É porque o pecado é universal. Nós precisamos de um remédio para o pecado, para vencermos a morte e para vencermos através da morte. Esse remédio é o Filho de Deus. A cura é o Filho de Deus. Assim como se faz o antídoto para o veneno da cobra que lhe mordeu com o próprio veneno da cobra, assim Jesus com a morte venceu a morte. Aleluia! Da morte que nos matava, Ele fez o antídoto para vencer a nossa morte. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, consubstancial ao Pai, se fez homem. Nós nunca vimos a sua divindade, nem pudemos ver, nunca vimos o Verbo, mas vimos o seu corpo humano. Ele em corpo esteve entre nós, como o homem foi tocado e visto, embora como Deus está para além do tempo e do espaço, enche tudo em todas as coisas. É como Deus que Ele está hoje conosco aqui, quando diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não vemos, mas o sentimos. É como Deus que Ele disse: onde estiverem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Já estou, porque Ele é onipresente, porque Ele é divino, mas Ele se fez um homem, e nós vimos no homem encarnado a glória de Deus. Aleluia! Ele se fez carne e habitou entre nós, subsistindo em forma de Deus. Não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua forma divina e tomou a forma de servo, e achado em forma de homem, foi obediente ao plano salvador do Pai, até a morte, e morte de cruz. Ele, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Não herdou a desgraça de Adão, porque foi concebido no ventre da virgem por obra do Espírito Santo. Ele tinha direito a não morrer, porque ele não era da linhagem adâmica, porque nasceu em corpo por obra miraculosa, mas ele escolheu morrer. Não morreu porque tinha por que morrer, porque não pecara, mas ele morreu porque escolheu morrer. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. A minha vida ninguém me tira de mim, eu é que a dou. Lá na cruz Ele morreu quando quis e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu voluntariamente por você e por mim na cruz do Calvário. Ele foi tentado, mas sem pecado. Era como um cordeiro imaculado e sem mancha. Ele pôde dizer aos homens: quem dentre vós me convence de pecado? Até Judas, o traidor, disse: pequei contra sangue inocente quando o traiu. Até Pilatos, que foi um corresponsável pela sua morte, disse: não vejo neste homem crime algum. Pedro disse: na sua boca não se achou engano. Ele era o puro, ele era o inocente, ele era o justo, mas ele morreu na cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aleluia, aleluia. Alguém diz: pastor, ele morreu numa cruz mesmo? Ou ele morreu num madeiro? Porque a Bíblia diz: maldito que foi pendurado no madeiro, e que ele fez-se maldição por nós. Meus irmãos, os judeus matavam em um madeiro, mas Jesus foi morto pelos romanos. E os romanos crucificavam em 2 estacas cruzadas. A Bíblia mostra que foi numa cruz. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 20, diz o seguinte a Escritura Sagrada. João 20, versículo 25. Jesus aparece aos discípulos, Tomé está ausente. E depois os discípulos comentam com Tomé. E acontece esse diálogo, versículo 25 de João 20. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos ou dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Note, Tomé disse: se eu não vi o sinal dos cravos, cravos são pregos, em suas mãos. Se ele tivesse ficado numa estaca vertical,
ele colocaria uma mão, a outra por sobre aquela, e um só prego teria entrado. Mas se ele morresse numa cruz, então seria um prego numa mão e um prego na outra. Aqui Tomé diz: eu quero ver o sinal dos cravos, dos pregos, no plural, em suas mãos. Então ele não teve só um cravo nas mãos, ele teve 2 cravos, ele teve 2 pregos, um numa mão e outro em outra mão. Mas além disso, irmãos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Se Jesus tivesse sido colocado em uma estaca vertical apenas, suas mãos estariam sobre a cabeça e a placa estaria acima de suas mãos para poder ser vista. Porque se estivesse acima da sua cabeça, suas mãos cobririam. E que sentido teria uma placa sendo coberta pelas mãos? Se fosse numa estaca, a placa estaria sobre as mãos. Mas diz que a placa estava sobre a cabeça, porque as suas mãos não estavam sobre a cabeça, suas mãos estavam estendidas para o lado. Ele tinha sido crucificado. Era assim que os romanos crucificavam. Mas pastor, a Bíblia não dizia maldito que for pendurado no madeiro, e ele foi em 2 madeiros, ele foi mais. Bastava Jesus ser posto em um madeiro, ele foi posto em 2 madeiros. Bastava ele estar no madeiro, ele recebeu a coroa de espinho. Bastava ele ir para o madeiro, ele foi flagelado. Bastava ele ir para o madeiro, ele foi ferido no lado. Ele fez muito mais do que era necessário para a nossa redenção. Aleluia! Louvado seja Deus. Alguém diz: pastor, você disse que não teria sentido, quando falou do purgatório, uma pessoa passar um pequenino tempo no purgatório e sofrer ali de modo a cobrir tudo que ela ia passar no inferno. Claro, como é que um pecador que pelo seu pecado merece um inferno eterno, sofrendo um tanto de tempo, escapa do inferno eterno? Não tem lógica. Mas alguém dirá: mas Jesus não sofreu eternamente por nós, ele sofreu algumas poucas horas. Não foi um sofrimento eterno. Por que o sofrimento dele em pouco tempo é capaz de nos livrar do inferno eterno? Porque, meus irmãos, embora o sofrimento de Jesus fosse temporal, ele era eterno. Aleluia! Uma coisa é você pegar um ser temporal e fazê-lo sofrer um pouco de tempo. Outra coisa é você pegar um ser eterno e fazer ele sofrer um pedaço de tempo. Esse tempo para ele é uma eternidade, porque ele é eterno. Aleluia! Como homem ele morreu por nós, como Deus ele deu valor eterno ao seu sofrimento. Aleluia! Jesus, meus irmãos, é eterno, ele é o Pai da eternidade, diz Isaías. Miqueias diz que suas saídas são desde a eternidade. Em Apocalipse 1 e Apocalipse 22, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A Bíblia diz em Hebreus que ele não tem início nem fim de dias, ele é eterno com o Pai. E Jesus Cristo, meus irmãos, eterno, sofreu no tempo, mas aquele sofrimento foi de valor eterno, porque ele era eterno. Por isso o seu sofrimento é capaz de cobrir todos os nossos pecados, de nos livrar de uma condenação eterna no inferno. Por isso o seu sacrifício é de valor infinito, cobre os pecados dos que já passaram, dos que agora estão vivos e dos que virão, que crerem nele. Este sacrifício cobrirá. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O seu sacrifício foi completo. Ele disse: Pai, está consumado. Isaías profetizou: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele nos substituiu, ele expiou a nossa culpa, ele propiciou a Deus, ele aplacou a ira de Deus. Por ele a misericórdia vem, por ele a graça desce. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia!
somos reconciliados com Deus crendo nele. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Pelas obras eu mereço o inferno, pelas obras eu estou condenado, mas eu creio que o que ele fez por mim foi total e suficiente. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não há mais inimizade entre mim e Deus, não há mais culpa. Deus não é juiz e eu sou réu, Deus agora é pai e eu sou filho. Há paz com Deus por Jesus Cristo, porque mediante a fé nele eu fui justificado, declarado justo, minha dívida foi quitada, fui declarado inocente, porque ele pagou o preço da minha redenção. Em Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça é que sois salvos, por meio da fé. E isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas alguém diz: pastor, quer dizer que eu vou crer em Jesus e continuar minha vida de pecado? Não. Primeiro, quem crê é porque se arrependeu. Ninguém quer o remédio se não tiver sentido a doença. Aquele que procura Jesus para crer nele, não apenas para acreditar, mas para confiar nele como Salvador, é alguém que sentiu sua miséria e pecado, que se abominou, que sentiu nojo dos seus atos, que quer se livrar do que é, e vai a Jesus em fé e recebe perdão, mas naquela hora também é transformado numa nova criatura. Algumas pessoas dizem: é injusto que um pecador, porque um inocente morreu, agora seja justificado. Mas eu quero lhe dar uma notícia: o pecador que crê morre também. Na hora que eu criei em Jesus, eu morri. Aquele pecador merece morrer mesmo. Ele morreu na cruz de Cristo e agora ressurgiu em mim uma nova criatura. A Bíblia diz: somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu me arrependi e confiei no Filho de Deus como meu Salvador, naquele momento Deus quitou a minha dívida e pegou o Glauco, pecador que eu era, e crucificou na cruz, e ele agora fez ressurgir em mim um novo homem. A Bíblia diz, Paulo diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia, aleluia. O crente não é só perdoado, é transformado, é liberto do poder do pecado. E o crente não teme mais a morte, irmãos, porque ele tem segurança de sua salvação. Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo quem morreu, quem ressuscitou, quem está à destra de Deus, quem intercede por nós. Se Deus não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a espada, a angústia. Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a vida nem a morte, portanto quando o crente morre, não desaparece não, nem a vida nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O crente não vai ter a vida eterna, não, ele já tem. Jesus disse em João 5:24: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se eu morresse, tudo desaparecesse, então não tinha vida eterna, porque ela parou ali. Ela deu um intervalo, mas quer dizer que quando eu morrer eu continuo com ele. Aquele que ouve a minha palavra, crê no que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na primeira epístola de João, capítulo 5, a Bíblia diz: aquele que crê tem dentro de si mesmo testemunho. João diz: filhinhos, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O crente, irmão, sabe onde vai, sabe para onde vai. Por isso, com Paulo, ele pode cantar diante da morte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Se na morte tudo desaparecesse, o que é que ela tinha de preciosa aos olhos de Deus? Mas a morte dos santos é preciosa, porque aqueles que morrem no Senhor vão estar com Ele.
Quando Estevão foi apedrejado, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Se Jesus estava em pé à direita de Deus, é porque há igualdade entre o Pai e o Filho. Ele não estava abaixo, nem estava acima, estava à direita. Aleluia, ali era a Trindade. Estevão, cheio do Espírito, vendo o Pai e o Filho. E naquele momento Jesus se pôs de pé. Estevão disse: eu estou vendo o Filho do Homem em pé. Por que em pé, irmãos? Porque Jesus se levantou no céu para receber Estevão, que estava sendo apedrejado, que ia morrer. E Estevão disse: a ti, ó Deus, entrego o meu espírito. Meus irmãos, quando um crente vai morrer, essa morte é preciosa aos olhos de Deus. Jesus se levanta do trono lá em cima para nos receber na glória. Ao ladrão na cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. O que fez aquele homem? Ele começou blasfemando de Jesus junto com outros: tu é filho de Deus, desce daqui, salva-te a ti mesmo. Mas aí Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí um daqueles malfeitores, um de um lado ou do outro, um deles se quebrantou e disse para o outro: para! Ele reconheceu o seu pecado. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este aí nenhum mal fez. Ou seja, ele não está morrendo porque é criminoso, ele está morrendo por nós. E ele confiou em Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando o crente parte, vai estar com Cristo. Mas essa não é a história final. Esse é o estado intermediário. Nós vamos para o seio de Abraão, nós vamos estar com Cristo e vamos aguardar o soar da última trombeta. Porque nós fomos criados com um corpo e Deus não vai deixar nenhuma unha no Egito. Aleluia! Aleluia! Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os corpos ressuscitarão, como diz Daniel 12:2, os que dormem no pó da terra, no pó, o corpo feito pó, ressurgirá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos transformados e todos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. Se você quiser, continue estragando sua vida nos bares, nas fofocas, na vida em sociedade, na concorrência desleal. Continue brigando pelos seus cargos, pelas suas mesquinharias que vão ficar aqui no seu último sopro de vida. Se você quiser, continue vivendo como se Deus não existisse. Viva sem Deus e encare uma vida sem Deus na eternidade. Mas se você quer mudar o rumo, hoje é o dia, essa é a hora, este é o lugar. Como o malfeitor da cruz, pare de falar bobagem e diga: opa, eu mereço. De fato eu mereço o castigo, mas Jesus faz alguma coisa por mim. A Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ficar de pé nesse momento. Convido o irmão Cleiton para vir aqui à frente nesse instante. Aleluia. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era,
eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ó Deus, eu te peço, alcança vidas e corações hoje aqui nessa noite, resgata pelo poder do Evangelho, traz pessoas a Cristo, Senhor, para que nele tenham esperança, uma nova vida, perdão e certeza de perdão. Em nome de Jesus eu suplico a Ti, Senhor. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas há neste lugar que dizem, pastor, eu não sou crente ainda, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus, mas nessa noite eu quero tomar a decisão. Onde você estiver nesse lugar, levante a sua mão, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe, senhora. Aleluia. Eu vou fazer um pedido à senhora que venha até aqui para nós orarmos por você. Até aqui para nós orarmos pela tua vida. Onde está a segunda pessoa? Deus abençoe. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus? Se você estiver ao lado de alguém que não é crente, sem constranger, pergunte se a pessoa nessa noite não quer tomar a decisão que vai dar o real sentido à sua vida. Você que ainda não tomou, tome agora, aceita Jesus, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Hoje é o dia, tu não estás aqui em vão. Deus te trouxe aqui, vem aqui, meu jovem, Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Algum irmão pode ficar ao lado dele. Onde está a terceira pessoa para Cristo nessa noite? Onde está? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de perdão, de vida eterna. Deus te trouxe aqui para mudar o teu coração, para te dar a paz que excede todo entendimento. Onde está a terceira pessoa que quer aceitar Jesus? Se houver alguém desviado e quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão também. Nós vamos orar por você. Amém. Vem aqui à frente, irmão. Nosso irmão lá. Graças a Deus. Amém, mocinho. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se houver mais alguém, Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Vem agora. Venha a Cristo nessa noite. Onde você estiver, levante a sua mão.
Aleluia. Aleluia. Eu estou tão feliz que eu não sei nem se eu consigo fazer a oração hoje aqui. Se houver mais gente, venha em nome de Jesus. Onde você estiver, levante a sua mão. Nós vamos orar pela tua vida nessa hora. Tudo pode se fazer novo hoje aqui. Você pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Um vazio vai perseguir o coração, o teu coração, porque você chegou no limiar e você voltou. Entre dentro. Venha Jesus nessa noite. Deus está esperando por você. Levante sua mão, você que não veio ainda. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Santo Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor opera muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, homem e mulher, pessoas que vieram a Cristo para aceitá-lo, que vieram para se reconciliar, Senhor, pessoas por quem Jesus deu a sua vida e sangrou na cruz do Calvário. Ó Deus, apaga toda mancha, toda culpa, pelo sangue que ali molhou o lenho da cruz, Senhor. Nesse momento eu te suplico, testemunha nos seus corações que tu os recebe por filhos, muda-lhes o coração em outro, que a paz que excede todo o entendimento lhes venha habitar o coração, Pai, e que agora encontre em ti, Senhor, o sentido da vida. Eu te peço, eu te suplico, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus, amém, Senhor.